Aleluia, 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 aleluia. acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou-se e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine nesta manhã, que abra o nosso entendimento e que sejamos capazes de compreender a palavra do Senhor que acabamos de ouvir. Meu irmão, minha irmã, que nos acompanha neste domingo de Páscoa, segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, pelas redes sociais. É uma grande alegria para nós termos a possibilidade de ouvirmos
a palavra de Deus, que acabou de ser proclamada para cada um de nós agora, de maneira muito especial, o Evangelho. O texto que nós acabamos de refletir está no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Então nós podemos dizer que este texto, para melhor compreensão e consequentemente melhor vivência, poderia ser dividido em duas partes. A primeira parte, o encontro de Jesus ressuscitado com os seus discípulos, e depois a segunda parte, o encontro de Jesus ressuscitado com Tomé. O texto é muito rico, é muito denso, tem vários ensinamentos de fé importantes para oferecer a cada um, e nós iremos fazer essa pedagogia de ir compreendendo o texto parte por parte. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, se você estiver aí com a liturgia diária, vamos retomar agora o versículo 19, no início do texto. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Vamos agora ver o que este versículo quer nos ensinar. Primeira situação, logo após a morte de Jesus, os discípulos estavam amedrontados, porque eles viram a que nível chegou a perseguição e principalmente a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E se o Império Romano, fortalecido pelo espírito judaico, fez isso com Jesus, imagina o que eles poderiam fazer também com os cristãos, com os discípulos. Então, diante desta realidade, os discípulos se trancam com medo, as portas fechadas, porque estavam assombrados com esta perseguição. Então aqui nós temos uma realidade de insegurança, de medo e de portas fechadas. Será que é diferente da nossa realidade? Como que nós estamos vivendo hoje? Uma realidade de medo, de insegurança e de portas fechadas. Olha como a palavra de Deus é atual. Porém, o mais bonito disso tudo é que diante da nossa insegurança, do nosso medo e das portas fechadas, nós temos um Deus vivo e ressuscitado que vai ao nosso encontro para fazer a diferença. E como os discípulos estavam passando por esse tempo de provação, nós também, de maneira diferente, passamos pela nossa provação cotidiana. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer abrir as portas do seu coração, Jesus quer se colocar como o centro da sua vida, e hoje Ele te diz: a paz esteja convosco. A iniciativa foi de Jesus, Ele que entrou, Ele que se colocou no meio deles, e foi Ele que disse: a paz esteja convosco. Porque a sua ressurreição, a sua vitória, a sua Páscoa é muito maior e muito mais forte do que o nosso medo, do que a nossa insegurança, do que as nossas portas fechadas. E é por isso que a palavra de Deus vem falar conosco, para que nesta pandemia nós experimentemos este encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Depois olha o que vai acontecer no versículo 20. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Jesus tem um carimbo. E qual é este carimbo? As marcas da sua dor e do seu sofrimento, quando ele foi pregado e morto numa cruz. Na ressurreição, o que se apresenta são as marcas,
para nos ensinar que a obra realizada em Jesus é uma obra completa. A sua ressurreição é fruto do mérito da entrega total que ele fez, quando se deixou se levar por todas as torturas, por todo o sofrimento e, claro, pela morte de cruz. Então é o mesmo Cristo crucificado e ressuscitado que está no nosso meio. Não há fragmentação, não há divisão, não há separação. É o Cristo único, é o Cristo Senhor, é o Cristo Kyrios. E quando Jesus se encontra com os discípulos, o que nos falou no Evangelho? Os discípulos se alegraram. Então, padre, como viver a alegria em época de pandemia? Se permitindo encontrar com Jesus. Como viver a alegria quando eu enfrento uma doença, um momento de dificuldade na minha família? Me permitindo encontrar com Jesus. A nossa alegria está em ter o Cristo Senhor ressuscitado vivo conosco. E quantas vezes nós pensamos que só seremos alegres e felizes quando comprarmos uma coisa, quando tivermos uma pessoa do nosso lado, quando fizermos um determinado tipo de coisa. E quantos pensam que neste tempo de pandemia eu não posso viver a alegria, porque nem posso sair da minha casa, padre. Mas não podendo sair da sua casa, você pode sim se encontrar com Jesus. E vai ser esse Jesus que vai te dar a alegria, que vai te dar a força, que vai te dar o verdadeiro vigor para que você supere, para que você resista a este momento de provação e claro, para que você vença também como ele venceu a morte e a cruz. Então, novamente, Jesus disse aos discípulos: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. A dimensão da fé que nos é transmitida pelo encontro com Jesus vivo e ressuscitado, não se torna uma posse de um bem que está sob o meu domínio e que ninguém mais pode ter acesso, porque eu fui o privilegiado, porque o Senhor me escolheu. Não. A dinâmica da fé é uma dinâmica de dilatação, de expansão. Por isso, que ao fazerem a experiência da paz verdadeira com Jesus ressuscitado, os discípulos eram enviados para uma missão. E qual era a missão dos discípulos? Anunciar a paz de Jesus a todas as pessoas. Esta é a missão da igreja. Esta é a nossa missão. E hoje eu quero dizer a você que de repente está com o seu coração atribulado, está se tornando refém da sua ansiedade, por não poder mais fazer as atividades como você fazia antes. Mais uma vez a atualidade da palavra de Deus. E vem Jesus dizendo para você hoje: a paz esteja convosco. E se de repente você está muito ansioso, muito agitado, com os pensamentos assim muito atribulados, põe a mão no seu coração agora, feche os seus olhos e vai ouvindo esta palavra de Jesus: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Então aí no mais íntimo do seu coração, peça a Jesus essa paz, peça a Jesus para aquietar o seu coração, se permita se encontrar com Ele, para que de fato Ele te dê a verdadeira alegria, que somente Ele pode nos oferecer.
Porque a partir do momento que nós experimentamos a paz de Jesus, a nossa vida vai melhorando, a nossa vida vai se transformando e vai se tornando uma vida muito mais gostosa de ser vivida. A partir do momento que eu faço a experiência da alegria do Cristo ressuscitado, a minha vida vai tendo um sabor mais gostoso. E é diante desta realidade que nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas mais felizes, e vamos contaminando no bom sentido o nosso mundo com coisas boas. Por isso que devemos ser anunciadores. É Jesus dizendo aos discípulos, mas dizendo a vocês também: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto sobre eles, disse, soprando: recebei o Espírito Santo. A ressurreição de Jesus nos dá a graça de um novo Pentecostes, de ser insuflado sobre as nossas narinas o hálito da vida de Deus, que nos faz uma nova criatura. E é por isso que o cristão pode experimentar a ressurreição a cada dia da sua vida. Que maravilha! Porque este Espírito Santo que nos alcança pelo sopro de Jesus, nos ressuscita, nos reanima, nos reergue, nos fortalece e faz de nós uma nova criatura em Cristo Jesus. E é este o sopro que hoje Jesus quer soprar sobre você, sobre sua família, sobre todas as pessoas com quem você está convivendo nesta quarentena. Se permita se tornar uma nova criatura pelo sopro da ressurreição de Jesus, que nos comunica o Espírito Santo de Deus. E logo com o sopro do Espírito, o que vem sucessivamente? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. A ação do Espírito Santo em nós nos convence das nossas fragilidades, das nossas debilidades, que muitas vezes nos impedem de ir ao encontro de Jesus ressuscitado, para recebermos a paz dele, para recebermos a alegria dele. E é por isso que ao soprar sobre os discípulos o Espírito, Jesus fala do perdão dos pecados. Porque a partir do momento que eu acolho o Espírito Santo na minha vida, ele vai me ajudando, ele vai lapidando, ele vai sendo como que um escultor que vai pegando aquela argila, aquele barro e vai me moldando, me possibilitando a graça de reconhecer as minhas qualidades, os meus dons, os meus talentos, mas também a grande graça de reconhecer as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, os meus vícios, para que eu me aproxime do trono da misericórdia e receba a graça do perdão, para que esta obra da paz e da alegria do ressuscitado seja uma constante na minha vida. Mas infelizmente hoje, nós somos domados, doutrinados por um tipo de pensamento que nos ensina o seguinte: pecado é coisa de igreja, pecado é coisa de ideologia para te dominar e para te fazer refém. Que isso, hoje nós vivemos na plena liberdade, e cada um pode fazer aquilo que vem na sua cabeça, aquilo que é da sua própria vontade. E esse negócio de pedir perdão, de se confessar, de reconhecer que eu sou fraco e debilitado, isso é coisa do passado. É ideologia da igreja para dominar as pessoas. E eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Porque a obra que o Espírito Santo vai fazendo em nós, nos aprimora a cada dia, e a graça de acolhermos as nossas debilidades em nós, para que elas sejam reorientadas e perdoadas pelo perdão de Jesus vivo e ressuscitado, faz de nós pessoas inteiras.
Porque hoje, uma outra dimensão nossa é de vivermos esquartejados igual vitrine de açougue. Quando nós vamos num açougue, cada gancho tem um pedaço da carne da vaca ou do boi. E hoje nós vivemos assim, esquartejados. Em cada área da minha vida, em cada ambiente que eu convivo, eu sou de uma forma, eu tenho uma cara, eu tenho um jeito. E depois eu não me reconheço, porque eu não sei quem eu sou. E a graça do Espírito Santo em nós, que nos leva a esta lapidação do mais profundo do nosso ser, reharmonizando tudo aquilo que não é bom dentro de nós, é alcançado pelo perdão e pela misericórdia de Jesus vivo e ressuscitado, que nos eleva, que nos dá uma nova dignidade, de nos tornarmos uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, e de termos a paz no nosso coração. O que a quarentena está nos ensinando? Que muitas pessoas que colocavam a sua alegria numa bebida, numa comida, numa festa, que colocava a sua paz, a sua segurança nos seus bens, no seu salário, nas suas posses, agora de repente viu tudo isso cair. E aí se desespera porque acha que agora não pode mais ter alegria e não pode mais ter paz. E vem Jesus no Evangelho nos falando o contrário, que esta realidade é infinitamente maior do que essa nossa compreensão rasa. E diante desta palavra de fé, é Jesus te dando uma orientação para que você, neste tempo de pandemia, se permita ser uma pessoa cheia de alegria e uma pessoa com a paz no coração. Ai, que maravilha compreender este Evangelho. Agora vem a segunda parte do texto. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com a comunidade, com os discípulos, quando Jesus veio. Jesus ressuscitado. E aí, quando Tomé chegou, os discípulos deram a notícia: vimos o Senhor. E aí Tomé vai dizer: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. E aqui eu gostaria de dizer a vocês nesta manhã: quem vive fora da comunidade não consegue reconhecer Jesus vivo e ressuscitado. Tomé estava fora da comunidade, logo não reconheceu, logo não acreditou. E por que o padre quer te falar isso? Porque hoje nós estamos sendo também doutrinados por um tipo de sistema que diz assim: olha, você não precisa viver a fé, você não precisa participar de igreja, você não precisa ter vínculo com uma comunidade, é você e Deus que resolve tudo. E agora o Evangelho nos mostra uma realidade diferente, que a nossa fé fora da comunidade pode se tornar uma fé limitada, uma fé rasa, uma fé incompreensível, que não é capaz de desfrutar de tudo aquilo que Jesus pode nos oferecer. E aqui o Evangelho nos apresentou a incredulidade de Tomé. Diante da incredulidade, nós precisamos de prova. Se eu não pôr os dedos na marca dos pregos, se eu não puser a mão nas marcas de suas mãos, se eu não tocar o lado aberto, eu não acreditarei. Se nós voltarmos lá no início do texto, no versículo 20, depois que Jesus disse: a paz esteja convosco, o que Jesus fez? Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. A iniciativa primeira foi de quem? Foi de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que aqueles que estavam lá acreditariam. Portanto, eles não pediram a Jesus para mostrar, porque o próprio Cristo teve iniciativa.
Agora, diante da incredulidade, é Tomé que vai pedir. É Tomé que vai querer a prova. E nós experimentamos essa realidade em tantos momentos da nossa vida. Quando eu chego e faço uma promessa para Jesus, falando: o Senhor tem que fazer isso, porque se o Senhor fizer isso, eu vou te dar isso em troca. Ah, mas o Senhor não me ama? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esta realidade? Quantos momentos você, meu irmão, já pediu alguma prova para Jesus? Agora, eu acho Jesus assim muito pedagógico. Porque se Jesus fosse da paciência curta, como nós somos, coitado de Tomé, né? Imagina, depois de tudo aquilo que Jesus fez, teria que ser Ele a dar provas do que tinha acontecido. Imagine, minha gente. E no nosso mundo moderno não é diferente. Hoje, diante da evolução da ciência, da própria dimensão das pesquisas, o Papa Bento XVI bateu muito nessa tecla. É Jesus que tem que provar, é a igreja que tem que provar. Por que isso, minha gente? Porque a incredulidade se tornou uma dimensão operante no nosso meio. Mas Jesus, não querendo perder nenhum dos seus, não queria perder Tomé. O que vai acontecer? 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, encontravam-se novamente os discípulos reunidos. Agora Tomé estavam com eles, as portas estavam fechadas. Jesus fez o mesmo procedimento, entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Por quê? O medo e a insegurança de Tomé permitiram que a comunidade ainda ficasse fragilizada e com medo, mesmo a comunidade já ter se encontrado com Jesus ressuscitado. Viu que as portas ainda estavam fechadas? E na nossa vida é assim. Uma pessoa com medo, uma pessoa insegura, uma pessoa que só fala e só pensa o que não presta, um pessimista, ela é capaz de contaminar todas as pessoas que estão à sua volta. Não é só o coronavírus que contagia, não, minha gente. O medo, a insegurança, a falta de fé, tudo isso também contagia. E mais uma vez, Jesus vem. Porque ele precisava terminar a obra começada na vida da comunidade, que ele já tinha encontrado, e ele precisava também fazer uma obra nova na vida de Tomé. E eu quero te dizer, neste domingo, dia do Senhor, o domingo da misericórdia, Jesus quer entrar, Jesus quer abrir as portas fechadas, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar no seu coração, para Ele concluir esta obra que Ele já começou, e que de repente os noticiários, as pessoas te amedrontaram tanto, que você caiu por terra. E olha o que Jesus vai fazer: se colocar no meio deles, o centro. Qual é o lugar que o ressuscitado deve ocupar na minha vida? Em todos os momentos da minha história, o centro. Mas infelizmente, o que nós fazemos? Colocamos Jesus lá na rabeira da fila, lá no final da fila. E aí, diante dessa realidade, todas as circunstâncias que nos rodeiam podem se tornar mais importantes e nos dominar diante das circunstâncias. E mais uma vez, ele se coloca no meio para dizer: a paz esteja convosco. Jesus não promete cura física, Jesus não promete prosperidade econômica, Jesus não promete resolução de todos os problemas. O que Jesus promete? A paz. E por que Jesus promete a paz? Porque quem tem
o Cristo ressuscitado na sua vida, consequentemente tem a paz, porque Ele é por excelência a nossa paz. E tendo a paz, eu posso passar pela pandemia, pela doença, pelas provações, pelas dificuldades financeiras, pelos desentendimentos, às vezes interpessoais, mas eu vencerei, porque a paz no meu coração me dará o equilíbrio necessário para que, diante da tribulação, eu possa caminhar, e caminhando, eu vencerei, eu serei capaz de superar. E é isso que Jesus quer te oferecer nesta manhã, a paz no seu coração, porque você tendo paz, você vai ter possibilidade de passar e de superar todas as circunstâncias adversas da sua vida, criatura. E é por isso que o Evangelho de hoje vem ao encontro da nossa realidade. Agora, no encontro de Jesus com Tomé, o que Jesus vai dizer? Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. A que ponto chega o amor deste Deus, de se sujeitar ao nosso capricho, para que nós não nos percamos? Vou repetir. A que ponto chega o amor deste Deus por nós, de se sujeitar aos nossos caprichos para não nos perder? Se Tomé precisava pôr a mão nas marcas, se Tomé precisava colocar a mão no lado aberto, é Jesus pegando na mão de Tomé e falando: toca aqui. E vai ser este toque que vai possibilitar a Tomé a graça de sair da incredulidade para a fé. E hoje eu quero te convidar, na sua oração pessoal, na sua comunhão espiritual, se permita ser tocado e tocar em Jesus vivo e ressuscitado, para que você saia da incredulidade para a fé, para que você saia da angústia, da ansiedade para a paz, para que você saia da tristeza para a alegria. Porque a pedagogia de Jesus com Tomé não era só para dar na cara do Tomé e dizer: está vendo que eu estou provando o que eu estou falando? Não. A pedagogia de Jesus era uma pedagogia da misericórdia, porque era para a conversão, era para a mudança de vida de Tomé. Por isso que Jesus disse: não sejais incrédulo, mas fiel. E aí qual foi a resposta de Tomé? Meu Senhor e meu Deus. Sai da escuridão da dúvida e do questionamento e se permite ser iluminado pela luz da ressurreição. E é este o movimento que a fé em Jesus ressuscitado faz em nós. E aí eu gostaria de voltar num trecho da segunda leitura que me chamou muita atenção. Versículo 6 da segunda leitura da carta de São Pedro. E isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Gente, parece que essa palavra foi escrita agora. Olha como ela fala da situação que nós estamos vivendo.
A alegria do Senhor, a fé nele, é motivo para nós de alegria. Para quê? Para que nós fiquemos perseverantes, firmes, convictos, porque vamos passar por um tempo de aflição, vamos passar por várias provações, mas esta fé, provada como o ouro que passa pelo fogo, vai se tornar para nós o quê? Motivo de louvor, honra e glória a quem? A Jesus Cristo vive ressuscitado. Nossa! Que maravilha! Permitir com que esta palavra nos alcance. Para quê? Para que hoje, diante de Jesus ressuscitado, você repita: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus continua, depois da profissão de fé de Tomé: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então, o que Jesus chamava a atenção de Tomé? Que a adesão da fé não é uma adesão empírica, que parte de uma experiência prática, que me leva a um resultado para que eu creia. Mas que a experiência da fé é uma experiência de docilidade do coração, de se permitir ser alcançado por um Deus vivo e ressuscitado, que vem ao nosso encontro e que faz grandes coisas em nosso favor. É uma adesão livre a esta realidade, que faz de nós e da nossa vida uma pessoa nova e, consequentemente, uma vida nova. Então, se de repente você é uma pessoa incrédula, uma pessoa que quer provar demais as coisas de Deus e até mesmo as coisas do cotidiano, ouça Jesus te dizendo: bem-aventurado os que creram sem terem visto, porque eles acreditaram. E acreditar é a adesão do coração, muito mais do que o ver, o sentir, o pegar, o apalpar, como era o desejo de Tomé. Então, que hoje, diante desta grande pandemia, que de repente ofusca a nossa visão e não nos permite ver o amanhã, sejamos alcançados por esta fé no ressuscitado, porque felizes, bem-aventurados são aqueles que creem sem terem visto. Então vamos encerrar esta pregação pedindo esta graça a Jesus. Então você que nos acompanha, feche um minutinho os seus olhos, faça a sua oração, faça o seu exame de consciência. Aonde esse evangelho de hoje te tocou mais? E se permita ser alcançado, ser alcançada por esta palavra de Jesus que te diz: a paz esteja convosco. Bem-aventurados que crerem sem terem visto. A paz esteja convosco. Como Tomé, diga a Jesus ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio,
mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida,